Pregando a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para todos e venha receber mais vídeos. Senhor Jesus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Pode ser. Amados ouvintes, irmãos em Jesus Cristo na frente, nós acabamos de ler a Epístola Universal do Apóstolo Pedro, de número capítulo 5. Pedro, chegando para encerrar a epístola, a primeira, ele vem dizer sobre algumas diretrizes. Ele vem falar a respeito de alguns deveres que foi pontuado em seu coração pelo próprio Deus. E Jesus, aleluia, dando a sabedoria para os seus apóstolos, dando a sabedoria para os seus seguidores, ele vem tratar a respeito daquilo que a igreja precisa saber, que não é feito dirigido pelo homem natural, que não é feito, não é realizado pelo homem que tem a sua natureza normal, mas é aquilo que vem, que procede da parte do Senhor para a igreja de Jesus Cristo. E vai começar a epístola, mas nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo essa primeira epístola a fim de que, para encorajar aos crentes a suportar a intensa perseguição, e também que prevalecia na região ali da Turquia atual, que ficava abrigada às 5 províncias romanas da Ásia Menor. E também ele estava preparando os leitores para os tempos difíceis que viriam. E ele vai dizer a respeito de deveres. O que significa dever? Qual é o significado da palavra dever? Dever significa obrigação. Dever significa tu é obrigado, porque a palavra está dizendo sobre obrigações. Ele não está falando a um público predominantemente gentil, mas ele está falando a um público cristão. Ele está falando a um público crente, e ele vai tratar daquilo que é, aleluia, que Deus quer que faça. Deus não falou faça se quiser, não, é a obrigação da igreja. Ele vai falar sobre a obrigação dos anciãos e dos jovens. Nota-se uma coisa: a obrigação aqui não serve só para aqueles que são jovens de pouca idade, de pouca experiência. A obrigação serve para os de mais idade. A obrigação serve de pouca idade. A obrigação está servindo para os crentes. A obrigação está servindo para todos aqueles que um dia decidiu ir até Jesus, porque Ele mesmo falou: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque para vir para a minha presença não deves fazer como vocês acham que é, mas vocês têm que fazer conforme eu peço. Então, é um dever, é uma obrigação, tanto de quem tem experiência como de quem não tem, tanto de quem tem mais idade, tanto de quem tem menos de poucas idades. Serve para um, serve para o outro. Então nós temos que analisar aqui. Ele vai falar de humildade e vigilância. O que será que significa ser humilde? Porque ele está tratando a respeito de
obrigações. Porque ele diz que o diabo, o inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja, ele anda ao derredor, assim como ele estava andando ao derredor de Jó, assim como ele estava andando ao derredor dos dois primeiros casal que era inocente antes de pecar, Adão e Eva, assim como ele estava andando ao derredor da igreja, prontamente esperando uma brecha para poder atacar. E quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade. Negócio de mentira, dar a volta, não é comigo. Deus não me tirou do sepulcro para mim vir aqui pregar mentira ou pregar mais ou menos a verdade. Eu vim pregar aqui a verdade por completo. E a Bíblia diz de deveres, de mandamentos, de ordem, de obrigações, a respeito da humildade e da vigilância. Só que hoje em dia nós podemos ver que os cristãos estão com dificuldade nessa área. Os cristãos estão com dificuldade sobre a humildade. E o que é ser humilde? Ser humilde é ser simples. Ser humilde é estar na ausência da vaidade. Quando eu falo de vaidade, não está falando só de uso e costume, está falando daquilo que parte do exterior e do interior. Está falando do meu próprio eu, está falando da minha própria vontade, está falando do meu próprio desejo, está falando do meu próprio sonho, está falando do que eu quero, do que eu planejo, a vaidade, aleluia, está falando da humildade. E a humildade é ser modéstia, é ser simples, é estar na escassez de luxo, porque muitos querem passar da humildade para passar até aquilo que não tem, e acaba gerando a soberba, acaba gerando a desunião, acaba gerando aquilo que não procede da parte de Deus e acaba anulando e rompendo com aquilo que Deus pediu. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu quero avançar aqui por causa do horário. Semelhante vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestido de humildade. Hoje em dia nós podemos ver que o ser humano, aquele que se intitula crente, que crente então o diabo é. Por que o diabo é crente? Porque ele sabe muito bem que não tem chance de ele apaziguar com o reino de Deus. Ele já sabe que o que é dele está decretado. Ele sabe muito bem que o que é dele não tem volta. Ele é crente, crente o que é em Deus, e sabe que com Deus ele não pode. Então até o inimigo da nossa alma é crente. Mas eu estou falando para um povo que é cristão, que quer seguir a Cristo, que quer viver a Cristo, que quer viver o que Cristo viveu, que quer fazer o que Cristo fez, que quer executar o que Cristo mandou, que quer viver nas ordens do Pai que está no céu. Então ele está falando de humildade. Ele está falando aqui, o apóstolo Pedro, sobre duas áreas: a humildade e a vigilância. Mas também nós podemos dizer que fala de soberba. Por quê? Porque o povo ele se esquece de quem fala no ouvido da igreja, assim como Deus manda aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O povo está esquecendo que quem fala é Jesus Cristo, e quem fala é o Espírito Santo. Estão deixando se levar. Eu faço, eu falo, eu faço acontecer, e aonde o Espírito Santo vai se deixando de lado, é onde o Espírito Santo vai saindo. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode habitar em templo desobediente. O Espírito Santo ele não pode habitar em templo. Que templo? A casa, que casa? A morada do Espírito Santo, que é você, que por sinal é o corpo, e esse corpo não é de Deus. O Espírito Santo ele não pode fazer
ficar muito tempo ali. Quer ver uma coisa? O Espírito Santo, ele tem a obrigação de nos guiar, de nos dirigir ao caminho de santidade. Ele tem a obrigação de nos levar, de nos conduzir por caminhos que são estreitos, que são difíceis, mas é esse caminho que salva. É esse o caminho que coroará. É esse o caminho que fará que o povo se aceitará nas bodas do Cordeiro. É esse o caminho que fará com que o povo não ouça: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque isso foi no começo. É o Espírito Santo, ele tem a obrigação de fazer com que você não ouça: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O Espírito Santo, ele tem a obrigação de não fazer com que nós não ouvimos: apartai-vos de mim, maldito, porque a praticar da iniquidade. Mas ele tem a obrigação de fazer com que nós participamos da boda e ouvimos: vinde, benditos do meu Pai, e possuí para ti a herança que eu tenho preparado desde o princípio da criação. E aqui vai falar de soberba. A soberba, ela é arrogância em si. A soberba é o orgulho. É a arrogância, o orgulho. É aquele povo que acha que faz, que acha que pode, que acha que é, mas não é nada. Sabe por que não é nada? Porque Cristo disse: sem mim nada poderia sozinho. Sem Jesus Cristo ninguém vai a Roma, ninguém vai a lugar nenhum. Se o Espírito Santo guiar, não seremos salvos. E a soberba é a grandiosidade. O povo, ele se esquece que quem opera é Jesus Cristo. O povo, ele se esquece que tem que fazer como Deus ordenou. O povo se esquece que tem que fazer não segundo o que eu quero. Por quê? Porque a minha geração é caída, a minha geração é adâmica, a minha geração é pecaminosa, a nossa geração ela não procede, porque tem que estar dia após dia lutando contra nós mesmos. E o nosso maior inimigo, de certo, é o nosso adversário, mas também é nós mesmos, porque nós temos que lutar conforme as nossas vontades, porque a nossa vontade não é de Deus, a nossa vontade muitas das vezes não é o que nos pede, então nós temos que lutar contra ele. Será que cada um deve adorar como pode, como quer? Será que está certo isso? Cada um adora como quer, como entende. Será que está certo isso? Se fosse assim, o que vale é a intenção do coração. Então por que usar, ao estender a mão para pegar a arca, morreu? Se o que vale é a intenção do coração, por que usar não foi estender a mão para tocar a arca? E Deus matou. Ele nem chegou a tocar. Por quê? Por que se vale adorar do jeito que quer? Porque Ananias e Safira tentaram lubrificar a Deus e Deus os matou. Será que o povo ele tem que adorar como ele quer? Será que o cristão ele tem que prestar adoração conforme ele entende? Será? Se fosse assim, por que se nós devemos oferecer louvor e sacrifício a Deus conforme nós queremos, então por que Deus não recebeu o sacrifício de Caim? Será que nós temos que fazer conforme nós achamos que é? Você acha que nós temos que fazer conforme aquilo que nós sabemos? Porque nós não sabemos nada. Quem sabe é Jesus. Quem sabe é Deus. Por que será?
Se nós devemos adorar a Deus, porque aqui está falando de dever, está falando de obrigação. Se nós achamos que nós temos que adorar do jeito que bem entendemos, o porquê que Deus rejeitou a Saul quando esperava por Samuel? O nosso eu, muitas das vezes, não é a vontade de Deus. Então nós temos que entender que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós temos que prestar um culto racional. Nós temos que desejar novamente nascido, o leite racional, não aquele falsificado, mas o novo, o verdadeiro, para que por ele nós vamos crescendo. Nós temos que apresentar a Deus a nosso melhor, assim como Abel apresentou das suas primícias no primeiro, aleluia. Caim foi apresentar o que tinha, o que sobrou, o que restou. Deus não se agradou, Deus não recebeu e rejeitou. Nós temos que apresentar a Deus o melhor que tem da nossa alma. Por quê? Porque Ele tudo fez para a tua igreja, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o unigênito Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas tenha vida eterna, mas tenha vida eterna. Nós não temos que fazer o que nós queremos. Muitas das vezes Deus fala: não cumpris os desejos da carne, não realiza o desejo, a obra da carne. E por que Jesus ele disse isso? Porque talvez assim ele já sabia daquilo que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Talvez ele já sabe, talvez não ele sabe, porque do jeito que ele deixou, o jeito que ele ordenou, ele já sabia depois da queda do homem, depois daquilo que trouxe o pecado arrastando de lá para cá. Ele já sabia que a igreja precisaria de ordenança, de norma, de regra. A igreja precisaria de obrigações. E isso não é para todos, porque ele falou: muitos são chamados. Nota-se, muitos não são todos. São muitos, não são todos. Muitos são chamados, mas poucos dentre os muitos é que são os escolhidos. Sabe por quê? Justamente por causa disso aqui. O ser humano, ele tem uma falha, uma queda muito terrível de querer guardar para si que sabe o que está fazendo, de querer falar: eu sei o que eu faço. Tu não sabe de nada. Eu não sei de nada. Nós temos que entender que é o Espírito Santo de Deus que nos guia e que nos dá a sabedoria que nós precisamos para poder, aleluia, quando Deus olha para nós, assim como olhou para Noé, e acha graça. O que aconteceu? De lá para cá, a Bíblia diz que Deus ia acabar. Deus se arrependeu de ter criado o homem. E quando eu falo homem, não está falando só do varão, é no geral, que primeiro Deus criou o homem, e da costela do homem Deus criou a mulher. Então quando ele fala que o varão, ele está falando dos dois ao mesmo tempo. Então de lá para cá Deus queria acabar com tudo, mas olhando lá de cima, ele achou um com a tua família que estava obediente a tuas palavras. E foi esse o motivo que Deus não destruiu toda a humanidade. Não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém. Mas Deus achou graça em um homem e sua família. E é o que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Ele não compra os desejos da tua carne, não realiza o desejo do teu pensamento. Ah, meu corpo me arrega. Não, se for assim, você vai ver onde o corpo vai parar.
Nós temos que entender que é Deus que manda, é Ele que pode, é Ele que faz, e nós não temos que fazer conforme a nossa vontade, mas nós temos que fazer conforme Ele ordena, conforme Ele pede, conforme Ele rege, conforme Ele ordena, conforme Ele dá o estatuto, conforme Ele dá os preceitos, conforme Ele dá o juízo, conforme Ele dá a ordenança, conforme Ele fala para nós fazer, porque Ele sabe do futuro, Ele sabe do presente, Ele está aqui nessa noite para falar com a tua igreja. Obedeça a minha palavra para eu achar graça em você. E Ele vai dizer: sede sóbrios. O que significa ser sóbrio? Se você for pesquisar, vai dizer que é uma pessoa sã, ou uma pessoa não alcoolizada. Ser sóbrio. Só que ser sóbrio, eu vim trazendo outras palavras, significa ser equilibrado. Ser sóbrio significa não ficar desnorteado com o que ouve, com o que vê. E a igreja tem esse mau costume. Viu o irmão caiu, quer cair também. Viu a irmã cair, eu acho que eu vou cair também, ela caiu. A igreja tem esse mau costume, mas em você de sóbrios, sedes, aleluia, temperado, sedes, aleluia, equilibrada, sedes, aleluia, completo. Não fique em falta, porque a igreja em si, ela não pode andar manca, a igreja ela tem que andar nivelada, e Ele mesmo diz: crescer na graça, crescer no conhecimento. Ele mesmo diz: vigiai e orai para que não caís em tentação. Ele mesmo diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. E tem cristão que vai ser encontrado faltando muitas coisas. Entenda comigo, só pode amar quem obedece. Quer ver como que Deus me dá uma estratégia para evangelizar os usuários, as cracolantes, lá na ponte, na Avenida Alexandre de Levi, antes da sede mundial? Eu faço a tal pergunta: tu ama a Deus? Tudo que eu mais amo é Deus. Eu amo muito a Deus. Aí Deus manda lançar a segunda pergunta: é mesmo? Se tu ama a Deus, por que tu não obedece? Só pode amar quem não obedece. Só pode obedecer quem não ama. Um povo que não pode obedecer a Deus, de fato não ama a Deus, de fato não será amado. Sabe por quê? Deus ama hoje. Quando fala que não se ama até o pecador, mas só combina o pecado, Ele está dizendo no dia de hoje. Sabe por quê? Porque naquele grande dia Deus não vai colocar nenhum intruso no céu. Deus não vai colocar nenhum pervertido no céu. Deus não vai colocar nenhum afeminado no céu. Deus vai colocar aquele que submeteu as suas ordenanças. Então isso significa que Deus ama hoje. Porque naquele grande dia ouvirão: apartai-vos de mim que eu não conheço. E quando eu falo da ideia que eu não conheço, é porque não que uma hora ele conheceu, não, ele nunca conheceu. Então imagina comigo, cristão que está 40 anos dentro da casa de Deus, e chegar naquele grande dia e ouvir: aparta de mim que eu nem sei quem tu é mais dolorido do que ouvir uma verdade nessa noite. Se ouvir pregar contra o pecado, dói para quem está no pecado. Quem está na santidade glorifica o nome de Deus.
É como você estivesse julgando. E pregar a verdade hoje virou julgar. Tu vai falar da palavra, vai falar das abominações que Deus falou, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí virou julgar. Ah, está julgando. Não estou julgando. Mas Deus disse também na tua palavra: não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Então nós não está julgando a pessoa, está julgando o pecado. Então nós não está falando da pessoa, nós está falando dos hábitos. Nós não está falando da pessoa, nós está falando das normas, dos costumes, das práticas. Nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando o que ela faz. Isso não é julgar. Isso é exortar, repreender com toda doutrina e longanimidade, porque essa é a vontade de Deus. Então qual que é a vontade? E para resumir, porque o pregador, ele é como um flecheiro. O pregador é como um flecheiro, que ele tem o objetivo principal de acertar o alvo, que é o coração. Então o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite? Nós vamos ver que é crente que sabe o que está fazendo, é crente que sabe o que vai fazer. Não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que é certo. Eu não sou mais menina, eu não sou mais menino, eu já sou mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Ei, volte os olhos para as Escrituras e veja qual é a vontade de Deus, e para a igreja poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é obedecer e viver as suas palavras. É cumprir, é realizando, é praticando as Escrituras de Deus. E aqui vai falar de vigilância. Já vou terminar, glória a Deus. Quem aguenta mais uns minutinhos, diga glória a Deus. Vai falar de vigilância. O que significa ser vigilante? Será que é não dormir? Será que é ficar como um campana, o oleiro do tráfico de droga, 24 horas, a noite toda, sem dormir, olhando ali, atento? Vigilância é ter prudência, é ter uma vigilância prudente. Olha para a parábola de Mateus 25. Veja Mateus 25, o que aconteceu, o que ocorreu. Porque ali estava falando de 10 filhos cheios. Ali estava falando de 10 filhos cheios, que é semelhantemente ao reino dos céus, aonde 5 delas estavam preocupadas, está preparada, está praticando, está vigiante para qualquer momento que podia vir. Mas as 5 loucas, elas deixaram para fazer em cima da hora, ou então no coração delas não tinham a importância. Não, o que importa é o momento agora. Vamos viver agora. Jesus veio nessa madrugada, então vamos viver agora. Enquanto ele não raiar, vocês estão ouvindo? A gente não se prepara, a gente não fica preparado. E o que aconteceu? Aconteceu que as 10 dormiram. Não foi só as loucas, foi as prudentes também dormiram. E o que aconteceu ao dormir? Dormiram. E esse sono, ele pode significar muitas coisas na vida do cristão. Ele pode significar aqueles que dormem, estão aqui na frente, cantam, pregam, regem, pregam, dirigem, mas às vezes dormem
preparado para aquele dia que nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Como que eu vou me preparar para o evento que eu não sei que dia e que hora há de acontecer? Mas eu estou pregando aqui, Deus quer falar com o povo nessa noite, que não vai se dar o luxo de se preparar, mas vai andar preparado, dia após dia, na presença, na casa de Deus, porque não sabemos o tempo que há de vir o Filho do Homem para levar aqueles que estão preparados, para levar aqueles que estão prudentes. Entenda, não dá tempo de se preparar. Como que você se prepara para um tempo que você não sabe que hora acontece? Uma coisa é você se preparar para ir trabalhar. Por quê? Porque você sabe na hora que tu entra, tu sabe na hora que tu sai. Uma coisa é você se preparar para ir ao culto, para adorar. Por quê? Porque você sabe a hora que começa, você sabe a hora que termina. Uma coisa é nós saber o dia, a hora que Deus vem, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o dia e a hora. Por isso, não podemos se dar o luxo de se preparar. Temos que andar preparados dia após dia na presença de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra? Pregando a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para todos e venha receber mais vídeos.